Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amados irmãos e irmãs, saúde e paz. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, no capítulo 8, versículos de 51 a 59, do evangelista São João. Ao longo dessa semana, nós estamos meditando o Evangelho de São João. E São João já está aqui nos introduzindo, quando já na próxima semana nós vamos vivenciar a semana maior da experiência da nossa fé. Quando nós vamos celebrar a paixão, a morte e a ressurreição do nosso Salvador, Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, Jesus, Ele, que é a palavra do Pai, a palavra encarnada, feito homem, que habita no nosso meio. Jesus nos ensina aquilo que Ele aprendeu do Pai, aquilo que Ele ouviu do Pai. Ele nos ensina, Ele nos explica e nos mostra, através dos seus atos, através das suas ações, tudo aquilo que Ele aprendeu do Pai. Mas, contudo, os judeus e os fariseus, mesmo eles vendo aquilo que Jesus pode fazer, dos seus milagres, aquilo que Jesus realiza no meio do povo, eles ainda não acreditam que Jesus é o Messias, que Jesus ele é o enviado do Pai. E no Evangelho de hoje, Jesus, ele traz uma palavra de salvação para aquele povo. E mesmo assim eles ainda não acreditam. E os judeus, eles pegam em pedras para poder apedrejar Jesus. São Beda, ele nos diz que as pedras que os judeus neste evangelho pegam para poder apedrejar a Jesus são os maus pensamentos que os seres humanos trazem em si.
E quantos maus pensamentos a humanidade traz dentro de si, não é mesmo? Maus pensamentos de guerras, de violência, de inimizades, de mal-querer, e até mesmo dentro das nossas celebrações eucarísticas, tantos maus pensamentos a gente deixa que nos domine, a gente deixa que domine a nossa vida e o nosso coração. Como cristãos, como homens e mulheres que professam a fé no único Deus, nós não podemos deixar que esses pensamentos ruins, que esses pensamentos adversos da vontade do nosso Deus, da vontade do nosso Salvador, dominem as nossas vidas. Se nós professamos uma fé, se nós acreditamos no nosso Salvador, se nós acreditamos em Deus, tais pensamentos, eles não podem de maneira alguma dominar as nossas vidas. Tais pensamentos, eles não podem de maneira alguma adentrar na nossa vida, muito menos em nossos corações. O primeiro passo para que esses pensamentos, ao vir em nosso coração, ao vir no nosso entendimento, nós devemos cessar com esses pensamentos. Se nós que escutamos a palavra de Deus, não só ouvir a palavra de Deus com os nossos pensamentos, com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria, mas ouvir os pensamentos de Deus, a palavra de Deus com o nosso coração, com a nossa vida, e é isso que nós precisamos todos os dias, deixar que a palavra de Deus ela caia em nossos corações, ela caia em nossa vida, e aqui essa palavra, ela possa frutificar. Cada um dar frutos à sua maneira, cada um dar frutos como pode, e deixar que esses frutos, ele caia no nosso coração e caia na nossa vida, e ele verdadeiramente, unicamente, ele possa dar frutos, cada um, como eu disse, né, à sua maneira, cada um dar frutos como pode, para que os maus pensamentos, as más inclinações, ela não domine a nossa vida, muito menos os nossos pensamentos, porque como nos diz o apóstolo, quem poderá nos separar do amor de Deus? A dor, a morte, o sofrimento, a solidão? Nada, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. E verdadeiramente nada nos separa do amor de Deus, nem mesmo a morte, nem mesmo a solidão, nem mesmo o sofrimento, nem mesmo as guerras. Se nós verdadeiramente deixarmos que essa palavra de Deus, ao cair no nosso coração, ao cair na nossa vida, ela dê frutos e germine nos nossos corações, para que nós possamos ser verdadeiros e autênticos proclamadores e anunciadores da palavra de Deus. Se nós deixarmos e sermos autênticos anunciadores da palavra de Deus, deixarmos que a palavra de Deus caia em nosso coração e na nossa vida, pode vir o que vier, pode vir a dor, o sofrimento, o luto, as dificuldades do dia a dia, que com a graça de Deus, com o amor de Deus que vem estar em nossa vida e está em nossos corações, a gente passa por tudo isso com um olhar adiante e com a vida mais segura, porque a gente confia e porque nós acreditamos em Deus. E nós acreditamos em Deus porque em Jesus Cristo Ele nos diz, olha, eu vos anuncio aquilo que eu ouvi do meu Pai. Se Deus, Ele é amor, se Deus deixa que nós experimentamos o seu amor, se Deus nos conduz o amor, se o Filho também, que é enviado do Pai, que o Pai o amou até o fim, se o Filho também, Ele é o amor na vida de todos nós, também nós, amado irmão, amada irmã, devemos ser o amor na vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs, experimentar diariamente na vida uns dos outros esse amor.
e quando nós verdadeiramente, nós, homens e mulheres, autênticos ouvintes desta palavra, experimentamos, deixamos que essa palavra de Deus caindo em nossos corações e experimentamos a eloquência desta palavra de Deus, também nos diz o apóstolo, essa palavra ela é tão eloquente na nossa vida que ela é capaz de separar medulas e é capaz de nos separar tudo, porque quando essa palavra cai em nossos corações, quando essa palavra cai em nossa vida, ela nos transforma. Nós somos incapazes de sermos os mesmos, porque a palavra de Deus ela nos transforma, ela faz com que nós sejamos outros, porque é incapaz de a gente continuar o mesmo homem, é capaz de nós continuarmos sendo as mesmas mulheres, se essa palavra de Deus cai no nosso coração e a gente não consegue mudar. É impossível nós não mudarmos, porque a palavra de Deus, ela cai dentro de nós e ela mexe com todo o nosso ser, ela mexe com os nossos pensamentos, ela mexe com as nossas vontades, ela mexe com as nossas inclinações. Olha, agora é preciso conformarmos com a palavra de Deus. Eu não consigo mais ser o mesmo, eu não consigo mais continuar ser o mesmo, eu não consigo mais ter aqueles mesmos pensamentos. Agora eu tenho que pensar os pensamentos de Deus, eu tenho que caminhar nos pensamentos de Deus, eu tenho que trilhar a minha vida naquilo que Deus me pede. E para poder trilhar o caminho de Deus, requer uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, ou seja, uma metanoia, uma verdadeira mudança de todo um sentido que eu trago na minha vida há tantos anos, há tanto tempo, e se a palavra de Deus ela está aqui, brota no meu coração, brotou na minha vida, é impossível eu continuar o mesmo a praticar as mesmas mazelas, continuar o mesmo a praticar as mesmas coisas que eu praticava, continuar o mesmo na mesma distância com o nosso Deus e com o nosso Salvador. E lembra a cada um de nós também aquela canção que o nosso arcebispo escreveu, né? Dom Valmor. É preciso proclamar a palavra o tempo todo, oportuna e inoportunamente, para que essa palavra ela caia no nosso coração, caia no coração de todo o mundo. Todo o povo de Deus precisa deixar que essa palavra caia no seu coração, para que nós possamos fazer desde agora, desde já, o tempo todo, essa mudança de vida, essa mudança de pensamento. E aproveitar este tempo agora oportuno da Quaresma, que nós já estamos quase finalizando, para que nós possamos agora celebrar com grande amor, com grande afinco, a ressurreição do Senhor, para que ali no último dia, quando nós celebrarmos a glória do Senhor, a sua ressurreição de dentre os mortos, a gente reconhecer. Não fazermos como aqueles que crucificam, como aqueles que matam nosso Senhor, quando Ele no alto da cruz, já morto, inspira pela última vez e diz: tudo está consumado. A gente reconhecer, Ele verdadeiramente era o Messias. Reconheçamos hoje e agora que Jesus Cristo é o Messias, o Filho amado de Deus, o Filho enviado por Deus, o nosso Redentor e o nosso Salvador. Não reconheçamos tardiamente, não reconheçamos quando nós não tivermos mais tempo para reconhecer. Reconheçamos agora, Ele é o Messias, Ele é o enviado do Pai, é Ele que abre para nós as portas do céu, é Ele, amado irmão, amada irmã, que nos redime, é Ele que nos dá a redenção, é Ele que com o seu sangue derramado no alto da cruz, lava os nossos pecados. Reconheçamos o Senhor hoje, reconheçamos o Senhor agora, é Ele que traz palavras de vida eterna, é Ele que traz palavras de salvação para todos nós. Creiamos,
Confiemos no Senhor, porque a palavra que Ele traz é palavra de salvação, é palavra de vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.